Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. No tema de hoje, na glória de hoje, nós vamos falar de um assunto com o seguinte título: Diabo ou carne? É o nome da reunião de hoje. Diabo ou carne? E para falar desse assunto, eu vou ter que falar sobre a destruição do diabo. Porque segundo o Evangelho da Graça, o apóstolo Paulo descreve em uma das suas epístolas, mais precisamente na primeira carta dele aos Coríntios 10:13, que as nossas tentações são humanas, são carnais. E se são carnais, e se são humanas, não são demoníacas. Não é nenhum ataque de quem? De Satanás. Se passamos por situações, se essa carne tem militado, se existe alguma situação ruim, um pensamento, um desejo, uma vontade de fazer algo errado, de agir contra alguém, de roubar, de matar, de se prostituir, de adulterar. Se você passa, se vêm esses pensamentos, situações surgem dessa maneira, não são demoníacas. São tentações o quê? Da carne. Diga da carne. Essa carne, diz o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3:5, que você deve fazer morrer em você. Fazei morrer a vossa natureza o quê? Terrena. É o que está descrito lá em Colossenses 3:5. E Paulo cita algumas situações: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Então, segundo o Evangelho, quem é que leva uma pessoa a viver do jeito errado? A carne. O que é que leva uma pessoa a fazer o que não convém? A carne. Não é o diabo, e sim a carne. O apóstolo Tiago também diz, no capítulo 1, verso 14, que cada um é tentado por sua própria cobiça, ou seja, pela sua própria carne. Jesus falou também em Marcos capítulo 7, verso 21 e verso 22, que do coração do homem é que procede os maus desígnios, adultérios, malícias, inveja, soberba, homicídios, furtos, crimes. O Senhor Jesus diz em Marcos: tudo isso, Sandro, parte da carne. A soberba é algo da carne. Os crimes que a gente vê aí são situações que saem da carne. E é isso que contamina o quê? O homem. É o que tem contaminado a vida de muitas pessoas. Então, abençoados, vários são os laços da carne para nos tentar. Desde desejos ilícitos a pensamentos bem negativos. E olha que nós temos uma carne que milita muito nesse ponto, viu? Com pensamentos negativos. Como, por exemplo, se você é de Deus, por que isso na tua vida ainda não se resolveu, hein? Tu não está indo na igreja? Por que essa situação ainda não mudou na tua vida? Por que ainda não recebeu um conserto essa área da tua vida, se você está dentro da igreja? Então nós temos um corpo que nos tenta, que milita desse jeito. E isso tudo é para você desistir. Ué, cadê teu Deus? Cadê o Deus que prometeu te dar um milagre, a bênção que você precisa? Se Ele te ama tanto, por que a tua vida ainda não mudou? Ele não diz que te ama? Ué, cadê esse amor? Cadê a mudança que você precisa? Cadê a tua cura? Cadê a tua prosperidade? Cadê? Cadê a tua felicidade? A felicidade que você tanto quer no seu casamento. Aí eu te pergunto, isso é uma tentação do diabo ou da carne? Da carne. Amado de Deus, meus irmãos, eleitos e escolhidos, entenda uma coisa:
Saiba de uma coisa: no seu espírito você é um anjo, mas nessa carne você é um diabo. Essa carne que milita ao ponto, às vezes, de colocar você contra Deus. Se Deus realmente me ama, já era para Ele ter mudado essa situação, meu Deus. Se realmente esse Pai me ama, já era para ter mudado. Olha a carne colocando você contra quem? Contra Deus. Para que você tenha suspeita o quê? Maligna. Para que você duvide do amor de Deus. Para que você tenha desconfiança. Que não vale a pena perseverar. Que não vale a pena acreditar. Sabe quem é contra nós? Nós mesmos, se a gente deixa. Ela é o nosso maior inimigo. Se a gente deixa, as obras da carne tomam conta. A inveja toma conta, os vícios tomam conta, a raiva toma conta, o adultério toma conta. Mas só que no meu caso, pastor, foi totalmente diferente. Foi o demônio do adultério que me enganou e eu adulterei. Ele me enganou. Eu roubei porque o demônio do roubo, ele me enganou, ele me fez roubar. Ele estava voando, ele estava nos ares e falou: você vai roubar. Ele me enganou, pastor, aquele bandido. Eu fiz mal à minha vizinha, pastor. Eu não me dou muito bem com ela, sabe? Mas foi o diabo, foi ele, pastor. Foi um demônio que me usou para fazer a maldade que eu fiz com a minha vizinha. Tadinha, depois eu fiquei até com pena dela depois. Mas foi ele, né? Ele me enganou. No meu caso foi diferente, né? Diga, tudo carne. Porque todas as tentações são humanas. Quem te enganou a fazer tudo isso foi esse diabo aqui chamado carne. Corpo de carne. Porque o ser chamado Satanás, chamado diabo, já foi destruído. Não existe mais. Não existe mais. Agora, falando tudo isso que eu estou falando aqui, pode surgir pessoas para nos criticar. Vai aparecer. Vai surgir pessoas para te criticar. Uma igreja que não acredita no diabo, e as pessoas falam. Se eles falassem, as pessoas que vão te criticar e que criticam, se eles falassem: olha, essa igreja não é de Deus, porque eles não acreditam em Deus, tudo bem. Não é verdade? Tá certo. Mas as pessoas lá fora te criticam a igreja, porque nós não acreditamos na existência do diabo. Como é complicado, como é difícil tirar o diabo de muitos crentes, porque há pessoas para defender ele. A gente fala que não acredita, aí tem pessoas que, não, essa igreja não é de Deus não, porque como é que pode uma igreja que não acredita em Satanás? Então o Deus deles é quem? O diabo. Se defende tanto, então Deus dessa pessoa é o diabo. Esse ser que já foi o quê? Destruído. Então eu quero colocar para vocês nessa manhã evidências que o diabo não existe e que todas as tentações são humanas, são carnais. E essa é uma doutrina da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que não é uma invenção nossa, mas que está no Evangelho, que Paulo recebeu de Cristo ressuscitado. Todo mundo se espanta quando falamos que o diabo não existe. O quê? Amarrado. Parece um choque, né? O quê? Não tem diabo na tua igreja? Não, o diabo foi destruído, não existe. Todas as pessoas se espantam, porque todas as igrejas do sistema gostam de proclamar que o diabo está vivo, porque isso coloca medo nas pessoas e faz as pessoas cativas do pastor e da igreja. Falar que o diabo existe escraviza. Você tem ali a ovelha com medo, e com isso ele tira o quê? Toda a lã. Meus amados, se tirar diabo e inferno da pregação dos pastores, do sistema religioso, eles não têm o que pregar. O que sustenta a reunião deles é o diabo e o inferno.
Tirou o diabo, o que o pastor religioso vai pregar, meu Deus do céu? Se ele começa e termina falando do diabo, e que o diabo vai fazer isso, levanta e senta, e vamos fazer a corrente, e o sal e o arruda, é diabo o tempo todo. Tudo que eles falam, o diabo. E o diabo está no travesseiro, o diabo está no marido, o diabo está na tia, o diabo está no patrão, o diabo está na empresa, e você tem que ungir, e você tem que amarrar, e tem que repreender, porque ele também está no portão, ele está na porta, ele está na sala, ele está no quintal, ele está na panela, ele está no fogão. Existem demônios que ficam em determinado local da sua casa. É na caixa d'água, é no quarto, é atrás da porta. Tem até pregação assim. Demônios que têm território. Demônio debaixo da cama, parece mais aquela canção, né? A velha debaixo da cama. Cuidado que tem demônio debaixo da cama. É engraçado, mas tem pregadores que pregam assim na internet. Que tem demônio territorial. Ele só fica ali, ó, esperando você, debaixo da cama. Outro atrás da porta. E outros lugares também por aí. As pessoas vão a essas igrejas participar dessas correntes de libertação por medo. Estão cativas. Se faltar, o diabo vai te pegar. Não quebre a corrente, hein? Se você parar de frequentar a nossa igreja, vai voltar uma legião de demônios. Vai tomar conta da sua vida, vai te destruir, vai te matar, vai quebrar tua perna, teu braço. Tu vai ver o que vai te acontecer. Não sai daqui não, hein? A mesma ameaça que existe no centro espírita, acontece nessas igrejas também. Se sair daqui, ó, o guia vai te acertar lá na esquina. Você vai ver o que vai te acontecer. Vejamos evidências para você se basear na destruição do diabo, à luz da palavra de Deus, da Bíblia. Começando pelo livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 1. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 1. Aqui, através do profeta Ezequiel, Deus está profetizando, para que você entenda, contra o rei de Tiro e outros reis, cujas nações, cujo coração não se voltavam para Deus. E ao mesmo tempo, o profeta vai fazer uma comparação. Ele vai trazer uma interpretação sobre a destruição do diabo que vai acontecer na cruz. Então, o capítulo 28, verso 1 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus: visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração, como se fora o coração de quem? De Deus. Então esse rei de Tiro se considerava o quê? Deus na terra. Ele se achava Deus, com onisciência e tudo. Eu sou Deus aqui. Se existe um Deus na face da terra, eu sou esse Deus. Então muitos reis nessa época se sentiam como um Deus. Foi o caso desse rei também. Não eram todos que pensavam assim, graças a Deus, porque Davi fez do seu Senhor o seu Deus. Ele foi um rei, mas ele fez do seu Senhor o seu Deus. Ele não se colocou para que as pessoas o idolatrassem, porque havia muito isso, por conta desses reis, cujo coração não se voltava para Deus. Eles faziam até estátuas, imagens, para que o povo o quê? Adorasse. O rei Nabucodonosor é um exemplo disso. Se você não se curvar, não adorar a imagem, aí vai morrer. Então eles queriam ser idolatrados. E Deus, ele ia contra esses idólatras, que se colocavam no lugar de Deus, diante do povo, e que falavam, eu sou Deus. E Deus, na sua grandeza, através do profeta
Ezequiel, mais adiante, você lê em casa, vai permitir, conta o capítulo 28, que esse rei fosse humilhado por conta desse pensamento, que esse rei perdesse as batalhas, fosse lançado por terra. Resumindo, rei de Tiro, você vai ser destruído por ter um coração assim, por pensar dessa maneira que você é um Deus, e você não é um Deus. O único Deus a quem devemos servir é o Senhor dos Exércitos. Ele é o soberano, você não. Ele é o Senhor do ouro e da prata. Não podemos pensar diferente. Aí, no verso 14, para remir o tempo, o profeta começa a comparar o coração desse rei com o querubim que estava no Monte Santo de Deus. E que querubim era esse? Satanás. Veja o que diz a narrativa, verso 14, capítulo 28 do livro de Ezequiel. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de quem? De Deus. No brilho o quê? Das pedras andavas. O rei de Tiro era querubim? Não. Então veja que no mesmo capítulo começa a haver uma comparação, uma analogia. Porque o coração desse querubim também se corrompeu, como estava acontecendo com o rei de Tiro. Seguindo o verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade aonde? Em ti. Então, nós estamos diante de duas evidências aqui, verso 14 e 15, que está falando de quem? De Satanás. Na multiplicação do teu comércio, encheu o quê? O teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei o quê? Perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho o quê? Das pedras. E detalhe, quem foi que criou esse querubim? Deus. Quem foi que criou Satanás? Deus. Ele não se criou sozinho. O verso 14 e 15 diz, olha, eu estabeleci esse querubim. E depois no verso 15, eu fui o criador dele. Ele não se criou sozinho, hein? Esse Deus criou Satanás e pôs limites. E você vai ver que limite foi esse no verso 19. Que você, ó querubim, ó Lucifer, Satanás, você vai ser destruído. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua que? Formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis. Te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o quê? Os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Verso 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Você não vai subsistir, Satanás. Você não vai permanecer vivo, diabo. Porque eu te criei. E estabeleci o quê? Limites. Eu vou te destruir. Então, seja para lá ou seja para cá, o texto diz que Satanás seria o quê? Destruído. Como também o rei de Tiro. Por conta de um coração que não se voltava para Deus. Então o texto fala tanto de um como do outro. Tanto de um lado como do outro. E você precisa saber disso aqui, para quando alguém perguntar para você, você saber responder. Porque você não pode simplesmente falar, o diabo está destruído. Está destruído aí. Não, você tem que saber explicar. Você tem que mostrar na Bíblia evidências como essa de Ezequiel capítulo 28. Diga graças a Deus. Vejamos mais.
Mateus, livro histórico, capítulo 8, verso 28. Aqui você vai perceber nessa leitura que nos dias de Jesus segundo a carne, nem os demônios e nem o diabo havia sido destruído ainda. Porque o que Ezequiel profetizou, e lemos agora há pouco, era algo para acontecer na cruz. Diga na cruz. Na cruz. E você vai perceber nessa leitura que os próprios demônios sabiam disso. Que a destruição deles estava perto, iria acontecer. Mas não naquele momento que Jesus iria repreendê-los. Como diz aqui, olha só. E começa assim. Mateus 8, 28. Tendo eles chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? O que temos contigo? Qual é o problema? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então eles sabiam que o fim deles estava o quê? Perto. Estava perto, estava próximo. Eles sabiam que a hora deles estava para chegar, que eles seriam destruídos na cruz. Diga na cruz. Um outro detalhe importante, e que vale a pena a gente comentar nesse assunto: até os demônios sabiam que Jesus era filho de quem? De Deus. Que Jesus não era Deus. Só quem não sabe disso, só quem não entende isso, são os crentes, que falam que Jesus é Deus. Você deve conhecer muita gente assim, que diz: ó, Jesus é Deus. Por que esse Deus não pode ter um filho chamado Jesus, se ele tem tantos outros filhos, hein? Qual é o problema de alguns pastores? Meu Deus do céu. Não, Jesus é Deus. Os próprios demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E que Jesus não era quem? Deus. E se Jesus era Deus, por que ele não sabia da sua segunda vinda, como fala lá em Marcos, capítulo 13, verso 32? Porque os discípulos perguntaram para ele: ô Senhor Jesus, quando vai ser o dia, hein? E a hora da tua segunda vinda? Eles perguntaram para Jesus, né? Nem os anjos e nem eu sei, só o Pai. Ué, se ele era Deus, era para ele saber a respeito da sua vinda. Mas se Jesus respondeu que não sabia, mostrava ele não ser onisciente. Sendo assim, ele não era Deus. E lá em Lucas 2,40 também diz um detalhe importante, que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de conhecimento e sabedoria, falando de Jesus. Espera aí, Deus não é conhecimento pleno? Deus não é sabedoria plena? Se Jesus fosse Deus, ele não precisaria aprender, crescer em conhecimento. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele é a própria sabedoria. Então, mais uma evidência que prova, que mostra que Jesus não era Deus, e sim que Jesus era Filho de Deus. Como está aqui nessa leitura. Bom, seguindo com o tema, vamos a Lucas, capítulo 13, verso 31. Essas evidências que eu estou passando rapidamente para vocês, vai anotando para você ler em casa, tá? São importantes. E assim diz o livro histórico de Lucas. Vai anotando, hein? No seu caderninho de anotações. Capítulo 13, verso 31. Começa assim. 13, 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te, vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Olha a resposta do Senhor Jesus. Ele, porém, lhe respondeu: ide, dizei a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo o quê? Enfermos. E no terceiro dia terminarei. O que é que isso significa? Esse terceiro dia, na cruz, ele iria dar um fim no diabo e seus demônios. Diga graças a Deus. E deu. Para louvor do nome de Deus.
Tem mais. Abre em João, capítulo 12, verso 31. João, livro histórico, capítulo 12, verso 31. Nessa leitura aqui, Jesus estava para ir à cruz, para consumar aquilo que ele veio fazer. Ele já estava terminando o seu ministério. E começa assim. João, livro histórico, capítulo 12, verso 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe, que é Satanás, será o quê? Expulso. Quem foi expulso? Satanás. Então aquilo que Ezequiel falou lá atrás, estava perto de acontecer na cruz. Ainda aqui no livro histórico de João, vejamos o capítulo 16, a partir do verso 7. 16, verso 7. Começa assim. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se eu, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Eu te faço uma pergunta. Jesus já foi? Sim. Ele já saiu do corpo de carne? Sim. Então o Consolador já veio. Então alegre o seu coração, porque o Consolador já habita em você. Já habita em você. Você que me ouve também, alegre o seu coração, abençoado. Está muito claro aqui. Nós estamos entendendo muitas coisas no tema de hoje. Diabo ou carne. Porque ele diz aqui, ó, se eu for, eu vou enviar o quê? O Consolador, que é o Espírito Santo. Então, se Jesus já foi, o Consolador o quê? Já veio. E se ele já veio, ele habita onde? Em nós. Precisa buscar? Não precisa buscar o Espírito Santo. Olha a tranquilidade que dá viver em graça. Diga, o Espírito Santo habita em nós. Graças a Deus. Prosseguindo, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis o quê? Mas. Do juízo porque o príncipe desse mundo já está o quê? Julgado. Então Jesus disse aqui, claramente isso, que quando o Espírito Santo vier, ele vai mostrar a todos vocês que o diabo foi o quê? Destruído. E isso está acontecendo. Ele vai mostrar para todos vocês que vocês estão justificados, que vocês estão abençoados, que não há mais necessidade de vocês andarem atemorizados. Vocês não precisam mais ter medo de nada. E sim, vocês devem ser um povo feliz, alegre e andar em paz em nome de Jesus. Porque o que existe dentro de você é Deus e a ministração dos anjos ao seu redor. Amém? Diga, eu recebo essa palavra. Meus amados, o Senhor Jesus já fez justiça por nós, tirando os nossos pecados com o seu sangue derramado na cruz. Ele fala, olha, quando o Consolador vier, ele vai convencer vocês de tudo isso. Vocês vão entender o significado da cruz. Vocês vão entender o que eu fiz aqui, os benefícios do meu sacrifício. Então, com relação ao diabo, Jesus disse aqui, claramente, caso encerrado, ele já está julgado. E daqui a pouco eu vou destruir ele na cruz. Vem cá, vou te fazer uma pergunta. Você está convencido que você é propriedade exclusiva de Deus? Sim. Diga amém. Amém. Então, se você está convencido que você é propriedade exclusiva de Deus, que você é mais que vencedor, que só Deus habita dentro de você, então, o Consolador, através da palavra da graça de Deus,
convenceu a tua vida a isto. Amém. Foi o Espírito Santo que te convenceu que o diabo está destruído. Se você crê que você está justificado, quem foi que te convenceu disso? O Espírito Santo, o Consolador. Então ele veio. Se você crê no seu coração que você é mais que vencedor, luz do mundo, sal da terra, quem foi que te convenceu a isto? O Consolador. Por que a palavra da graça dá testemunho no teu coração? Quem é que te convence disso? O Consolador. Eu não teria poder para isso. Então temos aí um forte argumento, fortes evidências, que Satanás está destruído e que somos de Deus para sempre. Amém. Dele, em nome de Jesus. Vamos agora a Colossenses, capítulo 2, verso 13. E assim diz o Evangelho da Graça, no capítulo 2, verso 13. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente o quê? Com ele, perdoando todos os nossos o quê? Delitos. Todos abençoados. Todos. Você está diante do Senhor, diante do seu Deus, perdoado, justificado para sempre. Por isso, a ninguém aqui chamamos de pecador. Ô seu pecador, sujo, miserável, vem aqui à frente. Não. Com relação ao pecado de Adão, Cristo na cruz já resolveu a questão. O que pode acontecer, o que você pode cometer, Paulo diz, são obras da carne. Carne. Pecado, não mais. E que poderíamos também entender como pecados carnais. Mas o pecado mesmo, que separava o homem de Deus, a transgressão de Adão, Cristo já resolveu. Seguindo o verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Que escrito de dívida era esse? A lei. Diga a lei. A lei. O que foi que Deus fez com a lei? Diga, foi cancelada. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Então aqui temos mais uma evidência que Satanás e todos os seus demônios foram o quê? Destruídos. E que Deus também, através de seu Filho amado, o Senhor Jesus, cancelou o escrito de dívida, que era a lei. Então, uma igreja em graça não pode ter nada da lei. Diga, nada da lei. Nada da lei. Se tem unção com óleo, se tem apresentações de crianças, se crê no diabo, se tem jejum, se tem vigília, está debaixo de lei. E quem está debaixo de lei está debaixo de maldição. E isso está descrito lá em Gálatas 3:10. Vamos agora a Hebreus capítulo 2, verso 14. Essa evidência já é bem conhecida por todos nós, mas precisamos dar uma atenção maior a quem está nos ouvindo aqui nesse momento, através dessa programação, através da internet, enfim. Precisamos dar uma atenção maior aos abençoados que estão nos conhecendo agora, conhecendo a palavra da graça de Deus. E começa assim, Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam de carne e do sangue, então nós somos espíritos, anjos, participando de um corpo de carne. Aí dentro você é um ser espiritual, nesse corpo de carne que você tem. Também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aí eu te pergunto, como que está o diabo hoje? Destruído. E quem foi que lutou por nós? O Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que nos deu essa vitória. Não é nenhum pastorzinho que hoje está fazendo isso, não. Há muitos crentes que pensam que é o pastor que está realizando isso nos dias de hoje.
O meu pastor me libertou, ele tirou todos os demônios que eu tinha. Eita, pastor ungido, esse é de Deus mesmo. Esse tem um fogo de Deus nele. Não, quem nos deu essa vitória, para mim e para você, foi o Senhor Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás. Na cruz. Ele me deu essa vitória e te deu essa vitória também. Nós somos abençoados por causa dele. Nós somos salvos por causa dele. E libertos de todo mal por causa do seu sacrifício. Ele nos deu a vitória. Ele foi que lutou por nós. Então, você que já lutou contra o diabo, fez correntes, jejuns, ajoelhou mesmo. Ajoelhou, tem que rezar, né? Pegou sal grosso, arruda, pagou pela espada ungida de papelão, né? Você que pagou, né, pelaquela espada de papelão, você perdeu o seu tempo, você foi enganado em nome de Deus. Eu não vou falar com quem aconteceu isso, né? Não posso falar de jeito nenhum. Não posso falar que isso aconteceu com o pastor Heraldo de jeito nenhum, que ele pagou por uma espada ungida de papelão. Isso tudo aconteceu porque ele não tinha revelação da graça, né? E segundo a história que ele nos contou, ele foi parado por uma viatura policial, né? Levanta a mão aí, moço. Você está armado, levanta a mão. Não, o que eu tenho aqui é a espada ungida da igreja. Amém. Aí ele falou que o policial ficou rindo e liberou. Vá, pode ir para a igreja, vá para a igreja, vá. Era a espada ungida de papelão que ele pagou. E estava com ela lá. Ainda bem que era de papelão, né? Então, por Jesus Cristo, em Hebreus 2,14 diz que a questão foi resolvida. Não é azeite, não é sal grosso, não é espada de papelão ungida que está resolvendo a questão. Quem resolveu foi o Senhor. E se o diabo foi destruído, quem é o teu inimigo hoje? A carne. Então ficou muito claro de entender, com essas evidências, provando à luz da palavra que o diabo está destruído, que o teu único inimigo é a carne. Mas vem cá, pastor. E o barulho que eu ouvi quando eu estava no sítio de mamãe? 2h30 da madrugada. O que era aquilo, pastor? Me explique. Bom, o barulho que você ouviu lá eu não sei. Agora, de uma coisa eu sei, o diabo não foi. Porque Hebreus 2,14 diz que ele está destruído. Não foi ele que estava no sítio de mamãe, não. Às 2h30 da madrugada, não. Vejamos agora, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10:13. 10:13. Essa evidência vai contribuir ainda mais para o teu entendimento, que o teu inimigo agora é a tua carne. 10:13, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana. As tentações são demoníacas? Não. É um demônio que vem lá de fora e te tenta? Vem e está voando, está no ar e de repente, pum! E você, eu vou roubar, o demônio do roubo. Eu vou adulterar, o demônio do adultério. Eu vou matar, o demônio que quer que eu mate. Não! O demônio do cigarro, ele quer que eu pegue lá um cigarrinho agora. Também não. Também não. Carne. Diga tudo carne. Porque o diabo já foi destruído. Porém o corpo de carne que você tem está aí. Cuidado com ele, hein? Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais o quê? Suportar. Então temos aqui, no início dessa narrativa, que toda tentação, todas, são humanas. São o quê? Carnais. Diga carnais. Por isso, há tanta maldade aí fora. Por isso, há tanta inveja. Por isso que há crimes, roubos e tanta coisa ruim, como falou Jesus também. Homicídios. Porque tudo isso vem da onde? Da carne. É ela que milita também para que muitas pessoas não se voltem para Deus. É ela que milita.
E isso está descrito lá em Romanos 8:7. É ela, essa carne abençoada, que fala para você às vezes, e para muitos que estão me ouvindo nesse momento, desiste. Abandona a igreja, você que está congregando. Abandona o seu sonho. Tem momentos em nossa vida, isso acontece, em que você está sozinho, humanamente, onde as pessoas não acreditam no seu sonho, só você acredita no seu sonho, ninguém acredita no seu sonho. Nesse momento a carne vai militar para você desistir, mas lembre-se, a glória do Senhor está com você. Amém. Porque o Consolador, Ele já veio, Ele já habita em vós. Então nós temos uma carne que milita. Nem as pessoas acreditam em você, acreditam nos seus sonhos, só você. Desiste. Sai dessa igreja, abandona essa graça. Ninguém acredita nisso não, ninguém quer essa palavra não. E é aí que nós temos que perseverar. Amém? Amém. Porque tudo isso é o quê? Carne. Querendo que você desista da palavra e dos seus sonhos. Não retroceda. Declaro você firme em nome de Jesus. Porque grande será a tua recompensa. Em vida e diante do Senhor também. Então essa carne abençoada que milita, vai lá, briga com fulano. Vai, forra, toma todas. Isso. Se separa logo, deixa ele, deixa ela. Arruma outro, arruma outra. Isso. Faz isso. Faz mais, se vinga. Se vinga, mostra mesmo. Vai, se vinga mesmo. Vai, forra mesmo. Fuma um cigarrinho. Então, nós temos um corpo de carne que causa estas tentações. É ela que milita para que você venha viver aquilo que não convém. As coisas ruins da vida. Para que a gente cresça ainda mais nesse entendimento, aqui nesse mesmo livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, veja o que diz o capítulo 9, a partir do verso 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, é o capítulo, a partir do verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, e nós, porém, a incorruptível. Então, na vida, você tem que ser um atleta, no exercício dessa palavra, para não sermos envergonhados por essa carne. Guarde isso. Guarde esse entendimento. Assim, como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo o quê? A escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Como que Paulo lutava? Vai pensando com a mente de Cristo. Ele golpeava no ar? Não, porque no ar não existia o quê? Nada. Não tinha nenhum diabo, não tinha nenhum demônio. Infelizmente tem muitos pastores que ficam nessa, né? Repreendendo. E vem cá, diabo, demônio. Eu vou te amarrar e vou pisar em você. E fora da igreja, hein? Tem pastor que é assim, né? E fora da igreja. Vem aqui agora. Eu vou lhe amarrar. Meu miserável. Como se fosse um ser que estivesse no ar, né? Coisa desse tipo. Como Paulo fala aqui. Aqui diz que ele golpeava o quê? O corpo. Por que o corpo? Porque as tentações são o quê? Humanas. As tentações são carnais. Essa é a nossa luta. Não é uma luta de ficar batendo no corpo. É uma luta pessoal de você levar a sério a palavra de Deus em sua vida. De você se sujeitar à vontade de Cristo. Essa luta é a verdade em você. É você beber dessa água que é a palavra da graça. É você se sujeitar ao reino de Deus. É você confessar no seu dia a dia o que você está aprendendo aqui. Você está esmurrando o seu corpo e reduzindo ele à escravidão. Para que ele não governe você. Para que ele não leve você à depressão. Para que ele não leve você à tristeza. Porque se você deixar, meu filho,
Essa carne um dia te coloca no choro, outro dia na depressão, outro dia na tristeza, outro dia na revolta. No outro dia você quer bater, você quer brigar, você quer quebrar, você quer fazer e acontecer por causa desta carne. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Em outras evidências, isso é bom falar, Paulo chama essa carne de diabo. Por exemplo, Paulo diz aos Efésios, só anote, no capítulo 4, 27, lá ele diz, não deis lugar ao diabo. Mas o diabo não está destruído, pastor? Sim. Ele sabia que estava destruído. Mas para ele, e hoje nós entendemos isso, essa carne era o quê? Um diabo também. Como quem diz, ensinando para a igreja, não deis lugar aos desejos o quê? Carnais. As obras da carne. A Timóteo, ele disse da seguinte maneira, cuidado, Timóteo, que o tentador não vos tente. Isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. Pessoas da religião podem chegar com essas evidências. Ah, você está falando que o diabo está destruído, mas Paulo falou para Timóteo, cuidado, Timóteo, para o tentador não te tentar. Porque há um bom tempo, Paulo já estava sem notícias de Timóteo. E ele estava preocupado. Essa preocupação às vezes nós temos com as pessoas. Ah, tomara que a carne do abençoado não atrapalhe ele, não é assim? Tomara que as coisas não dê errado por causa da carne daquela pessoa. Por causa de um pensamento negativo ou coisa desse tipo. Então, Paulo teve essa preocupação com Timóteo. Nessas evidências e também em outras evidências que Paulo usa a expressão diabo, não é que Paulo estava em contradição, porque para ele o diabo estava destruído. Mas mesmo destruído, Paulo chamava essa carne de diabo. Para ele essa carne era um diabo, como também para Jesus. Para Jesus, essa carne era um diabo. Foi Jesus que falou para Pedro, arreda de mim, Satanás. Pedro era Satanás? Não. Mas a carne dele sim. Porque a carne dele, naquele momento, estava atrapalhando quem? Jesus de ir para a cruz. Não, eu tenho que ir para a cruz, Pedro. Sai da frente, você está me atrapalhando. Arreda de mim, Satanás. Ô carne enjoada, sai da frente, você está me atrapalhando. E às vezes aparece na vida da gente uns pedacinhos de carne que você chega a dizer, puxa vida, é um verdadeiro demônio essa pessoa, viu? Meu Deus do céu. Paciência, viu? Com o fulano. Porque parece um demônio em figura de gente. Não é verdade, meus irmãos? Mas vem cá, pastor. O senhor está explicando tudo isso. Porém, o apóstolo Pedro falou na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8. Vamos abrir? Vamos abrir para a gente deixar registrado nesse tema? Aqui nós não temos medo de ler nada. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. E começa assim. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, que ruge procurando o quê? Alguém para devorar. Sai dessa agora, pastor. Sai dessa agora. Aqui está dizendo que o diabo está ao nosso derredor, igual um leão. Doido para pegar um. A quem Deus, meus irmãos, revelou, Hebreus 2,14, que o diabo estava destruído. A quem? A Paulo ou a Pedro? A Paulo. A Paulo. Então está explicado, porque Pedro falou assim, porque ele não tinha a revelação do Evangelho da Graça que foi dado a quem? A Paulo. Esse momento nosso agora, nós temos o entendimento, mas se você se encontrar agora com alguém lá fora do sistema e perguntar acerca do diabo, ele vai dizer o quê? Que ele está ao nosso derredor, ele está por aí, cuidado com o inimigo, porque a ele não foi revelado o Evangelho da Graça. Então Pedro pensava assim, porque a ele a graça não tinha sido revelada. Foi a Paulo que Cristo falou que somos abençoados.
que o diabo foi destruído, que somos predestinados, luz do mundo, sal da terra, mais que vencedores, foi a Paulo. Foi a Paulo que o Senhor Jesus Cristo revelou a graça de Deus e que ele escreveu em 14 epístolas. Então agora fica fácil de você explicar para as pessoas. Ah, mas você fala que o diabo está destruído? Mas Pedro falou, o demônio é igual um leão. Está por aí. Porque ele não tinha recebido o entendimento da graça como Paulo. Paulo falou, eu não fui ensinado por homens. Gálatas capítulo 1. Foi o Cristo que me revelou. A Pedro e aos demais foi dado o evangelho da circuncisão. E a mim, o da incircuncisão. Então, o próprio apóstolo Paulo nos ensina isso lá em Gálatas. A um foi dado o entendimento da graça e o outro a compreensão só das coisas da lei. Foi a Paulo que o Senhor Jesus Cristo levou ao terceiro céu e não a Pedro. Por isso que Pedro falou dessa maneira. Com esse entendimento é fechar a conta, né? Passar a régua e fechar a conta, como diz o outro. As minhas considerações finais, diante de tudo isso que a gente aprendeu hoje, é que todos que estão me ouvindo nesse momento e que têm o chamado para estar nessa graça, que essas pessoas tomem a atitude de estar aqui. É o que eu declaro, é o que eu recebo. Se você, meu irmão, entendeu a palavra de hoje, se você compreendeu tudo que nós ministramos aqui, você tem um chamado para estar na graça de Deus. A igreja Vida Cristã em Cristo Jesus é o seu lugar. Então não perca mais tempo, esteja aqui conosco. Comece a congregar. Você que me acompanha há um bom tempo pela internet ou pela programação de rádio, tome uma atitude e venha ser feliz na graça de Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Esteja aqui conosco. Venha fazer parte desse ministério. E bom dia a todos. Declaro você tendo a melhor semana da sua vida. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.